Ok, então de novo. Boa noite. Melhorou, vamos lá. Boa noite. Tudo bem? Bem, graças a Deus, Marta. Deixa eu fazer uma pergunta. Melhorou. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo, Marcos? Muito pouco. Vem cortando. Eu desliguei um computador que estava próximo aqui, vamos ver se melhora. Melhorou agora. Quando você fala, ele apita. Deixa eu ver se é o meu. Porque foi celular. Não. Marcos, eu acho que é o seu tipo. Porque eu estou muito utilizado. Fala, eu preciso que você fale para eu escutar assim. Bom, você tem fone de ouvido? Não tenho. Não, mas é aquela hora que a gente nem estava super feio. Mas vai dar certo. Vai. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Claro. Então, bem-vindo ao meu canal. Obrigado. Eu achei muito interessante. Para quem não sabe, eu conheci o Marcos isso zero que eu tenho. E achei muito interessante quando o Marcos começou. E aí eu queria explorar um pouquinho mais. Tá me ouvindo, Marcos? Cortado, mas eu tô entendendo. Vai lá. E aí o que acontece? O Marcos trabalha com reciclagem, com E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história. Eu sei que você é de Fortaleza, Ceará, depois você veio um pouquinho pra gente. A gente vai fazer um bate-papo ao vivo e falar um pouquinho sobre reciclagem. Tá. Eu tô fazendo leitura labial. Mas vamos lá, só para responder essa. Eu não sou de Fortaleza, eu sou de Santos, eu sou nascido em Santos. Eu tive a oportunidade de... Não tem importância. Eu tive a oportunidade de morar 17 anos no Ceará, em Fortaleza. Né? Eu acho que a primeira pergunta foi feita assim, né? O que eu fiz lá, né? Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho de mim e o que eu fiz no Ceará. Eu comecei na reciclagem em 2001. Eu entrei a partir de oficinas mecânicas. Completamente diferente eu fazia. Eu vendia um produto, chamava desengraxante para as mãos. Os mecânicos usavam para tirar graxas das mãos. Eu vendia nas oficinas mecânicas e vendia para os mecânicos das oficinas também, os funcionários. E eu era um bom vendedor, pelo menos me acho, né? Vendia muito, mas não conseguia cobrar na mesma velocidade a qual eu vendia. E ali eu vi uma oportunidade de cobrar aquilo com as sucatas das oficinas que ficavam no chão. O resto lá do serviço, lá das peças que faziam serviço. E comecei a perguntar o que eles faziam com aquilo. Não tinha muito o que fazer. Eles não tinham um caminho adequado para os resíduos deles. Comecei a pegar aquele material do chão, levar nos ferros velhos do bairro ali deles, comercializar, voltava na oficina e o valor que eu tinha vendido descontava do que eu tinha para receber, ainda entregava um pedaço do dinheiro que seria deles, não cobrava pelo serviço de lá. Foi indo até que um dia encostou lá um senhor do lado me chamando
gostaria de falar comigo, dizendo que eu não conhecia ele, ou provavelmente não conhecia, ele também não me conhecia, mas já tinha me visto em várias empresas de reciclagens, em bairros diferentes da cidade. E aí ele me propôs que eu guardasse aquele material, levasse para um local, e quando eu tivesse uma quantidade, ele ia lá e retirava. E aí eu fui inserido na reciclagem, assim, como negócio, na área com sucatas de oficina mecânica, perdão. Um dos itens a qual gerava, nesse processo das oficinas mecânicas, tinha uma empresa que eles comercializavam resíduos eletrônicos. Eu conheci o dono por entregar o material de oficina para eles e conversei com ele lá com o dono e falei, vamos montar no Nordeste. Ele me deu carta branca e eu iniciei lá em 2001. Eu estava em Fortaleza, mas eu conseguia fazer as capitais com resíduos eletrônicos. Então a gente iniciou o processo de resíduos eletrônicos no Nordeste, fazendo as capitais e enviando o material para a empresa em São Paulo. Descobri que eu tinha um mercado excelente na mão e não precisava mais viajar, fazer as capitais do Nordeste, e montei uma estrutura em Fortaleza. Uma empresa licenciada para destinação de eletrônicos e fazia gerenciamento e destinação dos resíduos eletrônicos. E aí, fiquei lá por 17 anos fazendo isso, até que em 2014 eu transferi a empresa para uma outra propriedade e eles tocam a empresa até hoje lá. Eu tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro em feiras de reciclagem, em Canton-Fair, a feira de Lyon, na França, que fui em vários eventos internacionais e nacionais também. E hoje, desde aquela época, eu faço trabalhos independentes. Eu não tenho uma estrutura grandiosa, qual eu tinha lá, que eu entendi que a reciclagem, para mim, ela podia ser muito mais rentável se eu conseguisse fazer coisas que pudessem me trazer esse equilíbrio econômico e fazer o que eu gostava de fazer e gosto de fazer. Então, hoje eu consigo entender a reciclagem assim, de uma forma diferenciada. Trabalhar em vários nichos diferentes. Né? Basicamente isso. Uma conta pra gente, quais são esses nichos? Quais são os nichos? Porque eu imagino que toda indústria tem um risco. Toda indústria. Então, quais são os riscos que você mais trabalha? Você fala nicho, você falou a palavra nicho, que veio cortando, nicho. Então, vamos lá. A área da reciclagem, tudo que se gera no pós-consumo, que pode ser reciclável, você está dentro da área reciclável. O papel é um nicho, e aí você tem lá o papel, papelão, cartolinas. Os metais, que dentro da área de reciclagem, sucata, chamam de materiais finos. Então você tem o alumínio, o bronze, o chumbo, o cobre, é um outro nicho. Você tem o vidro, é um outro nicho, e os plásticos um outro nicho. E o plástico tem uma coisa interessante, assim, lá na transformação, na indústria, você tem indústrias diferentes. O plástico parte de um princípio que ele tem 7 tipos de plásticos diferentes. A gente conhece 7 tipos de plástico diferentes. E o 7º, você pode ter dezenas e dezenas de outros tipos de plástico. Você tem o PP, polipropileno, PS, PAD, PVC, PET, enfim, então vão ser 6 e o último são outros. E esses outros, eles pode ser composição de 2, um PS, um PP. Não sei se exatamente o PS ele aceita o PP, mas enfim, só para ter um... Me dá vontade de pegar o celular, eu não escutei. O celular que tá... Deixa eu ver se eu consigo
mudar de lugar para poder ter o seu conteúdo? Já melhorou. Já melhorou. Só de você falando já melhorou. Ah, então é o meu sinal. Deixa eu só ver um negócio aqui, por gentileza. Eu vou fazer a live aqui. Eu acho que está mais próxima do... Não, estou escutando perfeitamente agora. Não Ah, preciso nem me então aproximar. Não preciso nem me aproximar para escutar. então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que indústria tem resíduo? A gente estava falando. Você falou dos polímeros, né? Que são os plásticos, o PVC. PVC é o mais comum. Aí tem o polipropileno, polietileno também, né? Tem alguns, inclusive tem aqueles de alta resistência que você hoje tem muito na indústria que estão fazendo, até usando conceitos, não sei se tem nanotecnologia também nisso, eu sei que tem uns que são bem... São plástico-técnicos, chamam plástico-técnicos. Isso. Plástico. Isso. Esses também entram nessa reciclagem que você faz? Todo tipo de plástico é reciclável. A gente tem o PS expandido. Você já ouviu falar no PS expandido? Tá. Isopor. O isopor chama PS expandido. Existe reciclagem para isopor? Sim, existe. Por que não se faz, então? E aí você pode colocar em toda a cadeia dos polímeros. Essa mesma ideia. Porque são poucas indústrias de transformações que se interessam em fazer o isopor. Então, geralmente, essas indústrias elas estão muito longe da geração. Lá do pós-consumo, aqui na minha casa, na sua. Então, a indústria está longe. O peso que tem esse material, em relação ao volume, é muito pouco. Então, o transporte para levar até do gerador, lá do gerador até a transformação, o transporte inviabiliza a reciclagem. Né? Por isso que não se fala em reciclagem de isopor do mesmo jeito que fala do polipropileno, essas cadeirinhas que tem nas mesas de festa, a própria mesa geralmente são brancas, às vezes tem com marcas de bebida colorida, vermelha, azul, é polipropileno, PP. A caixa de bebida é a menina dos olhos do pessoal do plástico, mas o pessoal do PP. O pessoal do PS não tem interesse nenhum nesse material. Eles têm interesse no PS. Os polímeros são relativamente complexos, né? São muito simples de fazer reciclagem, de ter o interesse em tudo isso, né? É o produto derivado do petróleo. Né? Agora, conta uma coisa pra gente. E blister? Blister é uma composição de polímero com alumínio, papel aluminizado. Então, não é tão difícil, não seria tão difícil de fazer reciclagem do blister, desde que ele seja virgem, nunca tenha tido contato com remédio. Aí não é tão difícil. A partir do momento que ele foi embalado, o remédio foi embalado dentro das cartelinhas de blister, que geralmente é a embalagem primária, né? Os remédios, eles, geralmente, na sua maioria, eles têm duas embalagens. São chamadas embalagens primárias, que são as embalagens que têm contato com o remédio. Então, você está falando do blister, ele tem contato com o remédio. Se você falar em xarope, o vidro, a parte do vidro interno, lá do vidro vai ter bisnaguinhas, mesmo, como é que fala? Embalagens plásticas têm contato com o remédio. Mas vamos no blister. Então, a embalagem primária é o que tem contato com o remédio. A secundária é o que envolve o blister. Geralmente é feito de papel, papelão, cartolinado. Ainda tem um outro material que gera ali, além da nota fiscal que você traz, né, quando compra, dentro da embalagem secundária, ela tem a bula, que também é reciclável. Né? É papel branco. Né? Então, você tem ali, no primeiro momento, 3 tipos ali. Papelão, papel branco e o blister. Por que a destinação do blister ela tem que ter uma atenção redobrada? Os remédios que tem ali dentro, eles têm composições químicas diferentes. Então, você não pode, não deve,
fazer uma reciclagem desse material junto com outros, porque ele pode vir contaminar aquela estrutura da reciclagem. A destinação adequada é incineração. Então, assim, mas é uma incineração diferente, não é aquela que vai acabar com a reciclagem. Do mesmo jeito que leva para a incineração os resíduos de saúde, seringas, a seringa plástica, tá? Então, a incineração. Desculpa te interromper, Marcos, mas o da saúde, que é o resíduo biológico, né, classe A, o classe B, que é químico, não, é o biológico, o classe B, que é o químico, o C, que é o radioativo, o D, que é o comum, e o E, que é o perfluorocortante. Todos para incineração. Tá? E não, aí onde entra... Mas o biológico, se o estabelecimento da saúde fizer um tratamento, às vezes até dentro do ambiente, ele pode depois, o resíduo, ir para o aterro. Perfeito. Aí aprendi mais uma. Ele pode. Às vezes eles podem fazer tratamento interno, em autoclave, por exemplo, e depende do estabelecimento, e aí esse resíduo, ele fica um resíduo que já fica um resíduo já tratado, né? Agora, claro que tudo depende do volume, né, Marcos? Não é sim. Sim. Agora, então, mas o blister, vamos voltar no blister. O que é o blister? O que é o blister? Qual a composição do blister? O blister ele pode ser feito de plásticos diferentes. Ele pode ser feito de PS, pode ser feito de PP, depende da indústria que vai confeccionar. Naquela região onde está aquela indústria, a quantidade de material que tem uma maior quantidade é o material X, ele faz com o material X. Na outra região, ele tem uma oferta melhor de um outro material, ele faz com outro material. Então, a composição é polímero, selada com papel aluminizado. Então, são dois tipos de materiais, um polímero e um papel aluminizado. Como é que se conseguiria fazer uma reciclagem para esse tipo de material? Já tinha até comentado com você lá atrás, em outra conversa, ele pode ser usado num processo prensa térmica. Então, você leva numa prensa térmica, uma quantidade grande, e aí você vai fazer chapas de plástico aluminizada. É o mesmo processo que faz com a pasta de dente, o tubo da pasta de dente e as embalagens Tetra Pak, que é prensa térmica. Aí você faz telha, você faz chapas. Poderia ser feito isso desde que seja um material que não esteja infectado. Tá? Que não teve o remédio, que tem um produto químico lá dentro. Tem um outro agravante também, quando você fala em antibióticos. Antibióticos em excesso no corpo humano, ele causa superbactérias. Por isso que recomenda-se que não se jogue os remédios em vaso sanitário, porque ele pode causar superbactérias lá na sequência do processo após o vaso sanitário, no tratamento. Poder chegar a corpos d'água, ao mar, enfim. Eles não se dissolvem, e aí lá os animais marinhos vão se alimentar daquilo, mesmo em corpos d'água, outros animais fora do mar, e aí cria-se superbactérias. Por isso a preocupação da incineração do material, para que evite uma futura contaminação. É complexo, né, Marcos? É muito complexo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você conhece aquele lá em Cubatão? Eu vou abordar um assunto que eu não sei se você conhece. Lá em Cubatão tem um fertilizante. Tem uma. Tem indústria de fertilizante. Indústria de fertilizantes. Isso. Você já trabalhou com alguma delas? Não. Lá eles têm muitos resíduos. E tem um tipo de resíduo que é tipo um gesso, não sei se você conhece. E tem pilhas e pilhas. E, assim, isso não é nem conhecido, né? Do público em geral. Eu conheço porque eu estive lá. E eu sei que eles têm dificuldade de fazer o tratamento disso, mas já tinha algumas pesquisas em andamento. Você sabe de alguma coisa sobre isso?
Então, vamos lá. O gesso, agora você tem que ver o seguinte, dentro do processo deles, gera o gesso ou ele está armazenando lá para ser insumo do processo? Tem que ver isso. Não, é um resíduo? É um resíduo. Não é insumo do processo. Tá. O gesso, ele Não, tem... ele não é gesso, ele tem um aspecto de gesso. pode ser calciterita, pode ser. Ele tem, mas tem um processo. Mas é quantidade muito grande. Muito, muito grande. Não é pequena, não. É quantidade muito grande. Mas, o Marcos, conta uma coisa para mim. Até falando do gesso, vamos dizer, propriamente do gesso. O que você tem a comentar sobre o gesso? Então, o gesso, ele tem o mesmo problema do papelão. Ó, vou contar uma rapidinha aqui. Há alguns anos atrás, o Rio Tietê, ele era poluído e a companhia de meio ambiente, que é CETESB, foi lá e fez uma análise do rio e tinham vários químicos dentro do rio. Então eles fizeram um processo de metro a metro ou a cada 100 metros, exatamente, não vem ao caso. Mas eles chegaram lá e fizeram análise de 100 em 100 metros e descobriram que naqueles 100 metros eles tinham determinado tipo de químico. E aí eles viram na região quais eram as empresas que geravam aquele tipo de material que poderia ter aquele tipo de resíduo. E foram lá e conversaram com as empresas e adequaram as empresas para que esses resíduos não chegassem mais no rio. Depois de 3 anos completado lá todo o estudo, passou a ser resíduo dentro do Rio Tietê, resíduo domiciliar. Aí você encontra mesas, cadeiras, sofá, armários, animais, enfim, resíduos domiciliares. Parte do princípio que tem que fazer esse estudo. Esse material, lá do caso da empresa aqui de Cubatão, está dentro da área dela, aquela área é uma área adequada, e quando sai dali vai para onde? Mas vamos voltar no gesso. E aí o gesso, ele vai ter esse mesmo problema quando o resíduo. Onde que você consegue gerar um volume de gesso bastante grande? Na produção. Também na construção civil e na produção. A produção acaba gerando mais do que a construção civil. Porque a construção civil é bem pontual. Ela vai gerar enquanto está iniciando a construção e naquela localidade. Né? Já os fabricantes, a perda, a quebra de material e tal, aquilo vai virando resíduo. Não é interessante para eles voltar aquele material no processo. Quando você pega o plástico que não deu certo lá no processo da indústria, ele volta lá no início. Tá? Então, mas na indústria do gesso não é interessante, porque a matéria-prima é muito barata. Ela está pronta ali, ele põe na máquina, está pronta. Quebrou aquilo, se ele tiver que desfazer o gesso, então ele perde produtividade e aumenta como é que se fala? A parte econômica do processo. Tá? Então, por isso que acaba se jogando fora. Né? Adequação. Quem tem que ir lá, a companhia a secretaria lá e falar, vocês estão fazendo o quê? Porque existe essa possibilidade. O gesso, ele é gipsita. Ele é um mineral natural. Ele provém da gipsita. Ele é altamente tóxico. E ele até tem poder de inflamável, né? Gera até gás sulfúrico. Tá? Então, o manuseio inadequado do gesso, você tem possibilidades de agredir o lençol freático, de contaminar o lençol freático. A queima é a geração de gás sulfúrico. Então, as autoridades têm que estar prestando atenção, né? Se for numa área, como é que eles chamam? Não é uma área abandonada, até as pessoas pegam lá e colocam em determinada região. A gente vê muito isso em terrenos baldios da cidade, que os moradores, ou enfim, quem quer que seja, joga os lixos naquele lugar. Não joga no vizinho, mas joga ali. Então ficou uma área determinada que ali vai ser jogado os resíduos. Mesmo que não seja formalizado por ninguém. Tá? Então se pega essas áreas, são áreas órfãs que chamam, acho que é isso, seria essa a palavra, e está sendo jogados determinados resíduos,
a secretaria tem que ir lá, ou quem de direito, e ver por que tá, ou quem está jogando, e ali atuar de uma forma que faça um processo adequado. Tem que ter fiscalização, né? O poder público tem um envolvimento muito grande com a reciclagem. Tem um espaço aqui em Santos, aqui na Baixada Santista, Marcos, não sei se você conhece, eu não lembro o nome agora. É um local que tem uma comunidade, tem uma espécie de um rio, tipo um mangue, que está lotado de rio, que famoso aí há pouco tempo, saiu muita fotografia. De plástico, assim, na época da candidatura de prefeito, eles estavam até mostrando. Mas o que eu vejo aqui, até você me corrija se eu estiver errado, ali tem muito plástico, e aí eu já vi gente falando assim, mas tem que retirar aquilo ali e mandar para reciclagem. Eu imagino que aquilo nem para reciclagem consegue ir, são fins de ficar. Você sabe que área que eu estou falando? Então, eu não sei exatamente a área, mas eu consigo entender, geralmente não são os moradores, a maioria daqueles resíduos que estão ali, principalmente os plásticos e todos os outros, a maioria não são jogadas pelos moradores locais. Como você está falando em mangue, aí você tem as marés, né? Então aqui às vezes é jogado até em outro país, estou meio louco aqui falando muito longe, mas existe essa possibilidade. Em outras regiões, em outros rios, em outros, enfim, até que chegue ali naquele mangue. A corrente marítima faz com que eles acabem encostando ali, a maré enche, ele entra para dentro do mangue, a maré sai, ele fica dentro lá agarrado nas árvores e tudo mais. E o acesso é difícil. Como é que você vai colocar as pessoas? Qual é o plano que se vai desenvolver para colocar pessoas para ir lá e limpar o mangue? Tem uma rapaziada aí que faz aí limpeza em mangue, mas faz pelo coração deles, né? Eles vão lá, eu tô afim, vão lá e faz as campanhas. É um trabalho super louvável. Mas você não tem assim o poder público em si. Às vezes o poder público não é que não enxerga, às vezes não consegue montar estratégias para que se limpe lá os mangues, que deveriam ser constante essa limpeza. E aí você não tem como coibir. Como é que você vai coibir uma maré que está vindo de uma outra região? Ou seja, na verdade, o poder público teria que montar uma campanha muito mais efetiva de reciclagem, fazer um trabalho, né? E se o poder público não entrar com isso, o poder privado não vai entrar, porque não tem Nunca. Aquilo não vai resolver nunca. Ou seja, poder a prefeitura, o Estado, o governo de forma geral não entrar, não resolve, concorda? Agora, sobre o processo de reciclagem propriamente dito, conta uma coisa para mim. Do que você trabalha? Quais são assim, os itens que têm a maior lucratividade? Não sei se você pode falar isso. Que tem maior o quê? Lucratividade? Lucratividade. Os itens que têm maior lucratividade pode ser todos. Depende de quanto você paga. Depende de quanto você paga. Se você não paga nada e pega de graça, ele vai ter um lucro total. Então aí não entra na reciclagem, aí entra na gestão comercial, mas o catador tem essa facilidade. O catador conhece tanto de material quanto de economia. Você pega, ele não tem instrução nenhuma, mas ele sabe muito. Se tiver lá, ele pegar o material dele e onde ele entrega está pagando menos que o outro, ele vai entregar no outro. Então, está inserido no status do ser humano a economia. Para que eu vou ganhar menos se eu posso ganhar mais fazendo menos? Então, é mais ou menos o que dá mais lucratividade. Você vê hoje, o cobre, inclusive eu recebi aqui uma mensagem de semana da maior compradora de cobre do mundo, diz que o cobre está num valor, nos maiores valores de toda a história do cobre. E eles, dentro lá da notícia que eles mandam, e vai subir mais. Nos próximos anos vai subir mais. Você tem aí o carro elétrico chegando aí, você tem grandes estruturas então assim,
Então você vai ter um consumo de cobre, ele já está super elevado. Ainda tem um detalhe das minas fechadas, né? Grandes minas fechadas no mundo devido à pandemia. Uma outra situação dessa empresa, uma das maiores do mundo, eles têm minas, eles estão vendendo as minas. Olha que interessante essa matéria deles. 90% hoje da geração do material deles provém da reciclagem, do material que já foi extraído. Então eles estão com 90%, até porque as minas que eles têm estão fechadas também, estão vendendo as minas. Então a reciclagem de cobre, e o cobre ele acaba elevando o preço dos outros materiais, eleva o preço do bronze, porque tem base de cobre ali, vai precisar de bronze para jogar no cobre, enfim. Olha, a Carol, o Marcos, a Carol, que está em Belo Horizonte, está assistindo a gente, está comentando que o cobre em BH está em alta. Então, no Brasil todo, no mundo inteiro. Latinha, vamos na Latinha, que é a menina dos olhos. A Latinha é a menina dos olhos da reciclagem. Hoje você fala em alguma coisa em torno de R$6 o quilo. E não é o preço final ainda. É um preço absurdo também. Então tudo está em alta. O papel, hoje está com o preço, o papelão está... Tudo está em alta hoje, o material em si está em alta. Agora, dos processos industriais que você conhece, quais são os resíduos que, na sua visão, têm uma importância e talvez não seja valorizado? Tem algum que eu poderia falar isso? Não, porque assim, é difícil, assim, para o dono da indústria, o valorizado é o dele, porque ele tem uma estrutura que trabalha naquele material. Então o cara do plástico do PP, para ele é o melhor material. Se colocar cobre lá para ele, ele não quer. E o cobre tem um valor, ele não quer. Então assim, quais são, né? Então, assim, para o dono da indústria, vamos falar ali rapidinho do plástico. O PP, o polipropileno, é a menina dos olhos nos plásticos. Vamos lá. Tem mais indústria de polipropileno na reciclagem, na transformação, do que todas as outras juntas. Então, a menina dos olhos do plástico é o PP. Então, para o pessoal do PP, mas em compensação, a mesma indústria não faz PS. Você não pode levar para o mesmo processo, numa mesma unidade fabril, plásticos diferentes, senão eles se contaminam no processo. E quando a gente fala contamina, no caso da reciclagem, vou pegar aqui essa canetinha aqui, ó. Essa canetinha está contaminada. Calma aí, não vai morrer ninguém. E olha só que interessante. Olha quanto tipo de material tem nessa caneta. Você sabe as cores da reciclagem? Um dia a gente fala sobre as cores da reciclagem. A destinação desse material caneta, a cor seria cinza, apesar de ela ser plástico, não é vermelho. Seria vermelho plástico. Porque ela é de difícil reciclagem. Aqui na ponta você tem um tipo de plástico, você tem outro aqui, você tem um outro tipo de plástico aqui, uma ponteira de metal, dentro você tem um outro tipo de plástico na carga, e ainda tem a tinta. Então é um material de difícil reciclagem. Né? Tem os metais pesados. Né? Metais pesados? Tem? Não, você vai ter a tinta, pode ser químico, né? Não chega a ser pesado. Na caneta não tem, a não ser que seja uma caneta de... Sabe essas canetas de medir temperatura, que não é uma caneta? Termômetro. Metal pesado, mercúrio ali. Existe um projeto chamado Hospitais Saudáveis em São Paulo. É um projeto que tem um projeto, inclusive, mundial, chamado Mercúrio Saúde Sem Dano, alguma coisa assim. Muito interessante. Mas aí é focado nesse projeto de eliminar o mercúrio, né? Isso é no mundo todo. Agora, na Bacia Científica... tem uma pergunta aqui, da Natália. Eu tinha uma resposta depois, mas depois eu falo depois da pergunta. Vai lá. Como é que eu não respondi? Mas não, eu não respondi, mas está lá atrás ainda. Eu deixei para trás. Vai. Pergunta essa, depois eu volto. E como funciona o aterro zero? Como funciona? O aterro zero.
Nossa, acho que talvez não seja para a nossa sociedade ainda. Primeiro você tem que trabalhar o consumo zero, ou diminuição do consumo, para o aterro zero. Né? Assim, ó, a gente gera 1 quilo de resíduos por dia. Hoje a média nacional por habitante é 1 quilo por dia. 30% são os orgânicos. No peso ele é maior, mas no volume, os recicláveis são maiores, no volume. Então aí você tem 60% que você pode fazer com que não chegue no aterro, que são os recicláveis. E aí você tem o orgânico. O orgânico você pode montar estruturas de empresas que fazem compostagem. E tem pouquíssimas no Brasil. Talvez conte numa mão só todas as indústrias de compostagem no Brasil. E aí você tem os inservíveis. 10%. Que podem ser recicláveis também, mas devido não ter uma indústria próxima, ele passa a ser inservível. O caso do que a gente comentou aqui do isopor. E tantos outros. Né? Aterro zero. Seria lindo, hein? Seria lindo. Você tem em alguns outros países que você já não tem mais. E aí quando você fala em aterro zero, você usa incineração, né? Você vê o caso da Alemanha, Japão, você não tem aterro lá. Mas você tem incineração. Mas uma coisa importante a gente lembrar, Marcos, a gente precisa aqui fazer... Voltou o eco, né? Deixa eu voltar para perto do... Eu queria... Peraí, deixa eu pegar meu raciocínio aqui. O que acontece é o seguinte, nós aqui no Brasil, a gente tem um grande problema, que é a reciclagem, no sentido de mandar para reciclagem. Pegar o nosso resíduo e mandar todo o resíduo para incineração. Nós não podemos fazer incineração, nós temos que fazer separação, fazer a reciclagem correta, porque o nosso resíduo, ele tem uma unidade diferente do que tem no país do norte. Então, isso tudo contribui para que quando você coloque... Você acha que não? Não, todo resíduo é igual. Só muda assim, você pega numa região, na mesma cidade, você pega numa região mais afastada do grande centro, o grande centro consome embalagens melhores, e na mesma cidade. E o pessoal da periferia, embalagens inferiores àquela. Porque a indústria, ela fabrica naquela embalagem inferior para diminuir o valor do produto final. Mas a geração é a mesma. Gera aqui 1 quilo, você, eu, e lá no Nordeste também. Não, eu digo países do norte, Marcos, Alemanha, aqui no hemisfério norte, eu falei. A unidade do nosso lixo, do nosso resíduo, é diferente da unidade, até porque quando você coloca tudo isso dentro de um incinerador. Você está falando em umidade? Em umidade? Tá, então. Tá, mas aí você vai falar especificamente de orgânicos. Aí você está falando de orgânico. Isso. Então a geração é a mesma. Então, deixa eu só recuperar meu raciocínio. O que acontece? Aqui existe muito, em algumas cidades, e a gente viu isso recentemente acontecer em Santos, a questão de quererem colocar uma usina para incineração. E isso foi totalmente combatido, né? Teve muita resistência. Por quê? Porque é por causa de justamente isso. Porque não dá para colocar todo o resíduo dentro do incinerador. O que tem que fazer é trabalhar política de reciclagem. É isso que eu estou querendo comentar. Mas deixa eu fazer uma pergunta que tem aqui, ó. Dizem que tem umas grandes máquinas aí que fazem as grandes coisas, prometem separação automática. Como é que funciona essa separação automática nessas grandes máquinas? É lindo. Como funciona? É lindo e funciona. Ela só perde a mão de obra ali. Você diminui a mão de obra. Porque a mão de obra é um dos maiores problemas da reciclagem. Você consegue, tem máquinas fantásticas, eu já visitei até algumas. Tem máquinas que você coloca o lixo todo.
e ele separa o orgânico dos recicláveis, e aí depois separa os metálicos dos não metálicos. Tem máquina, viu a máquina um dia desses? Um preço assim absurdo, 5 milhões. Você coloca todos os tipos de... 5 milhões, não é para qualquer um investir. Você coloca todos os tipos de plásticos, embalagens ou qualquer outro tipo de plástico, e ela faz a leitura do plástico por... não vou lembrar o nome lá, um sensor de infravermelho. O plástico passa lá, ele consegue fazer a leitura do plástico na sua massa. Na massa, não é no... Como é que é o nome daquele que tem as... que a gente vai no supermercado e paga naquilo? Poxa, aqueles... Código de barra. Código de barra. Não é pelo código, não é pelo código de barra da embalagem. Ele faz pela massa. Então, assim, é uma coisa, num futuro muito próximo, isso vai chegar, que você, tendo essas máquinas, elas vão fazer a separação dos resíduos. Né? Isso é muito comum lá na Europa, tem muito disso. E está chegando no Brasil. Que bárbaro. Interessante, mas é a tal história, né? Elimina a mão de obra. Elimina a mão de obra. Elimina a mão de obra, mas, Marcos, a gente tem... Pode ser que essas máquinas até entrem em alguma cidade grande, mas o país é tão grande, o volume disso é tão grande, que ainda tem potencial até para entregar muita gente, pelo menos no primeiro momento. Então, vou te falar uma boa, o país é tão grande. Você sabe quantos por cento a gente recicla no país? Dos recicláveis. Quanto que você recicla? Média nacional, hein? Tem algumas cidades que reciclam um pouco mais, outras um pouco menos, mas a média nacional é 3%. A gente ainda tem 97% de recicláveis para trabalhar. E não tem mão de obra. Com 3% não tem mão de obra. Se a gente for fazer os 97% que estão faltando, aí que você não vai ter mão de obra. Nossa, é interessante. Ia falar um pouquinho lá do incinerador. Não é uma coisa, não é uma coisa local, tá? O incinerador não é tentando implantar uma coisa local. O lobby do incinerador no mundo é tão grande, dá tanto dinheiro, que eles estão no Brasil todo, tentando implantar no Brasil todo. Vi lá o pessoal ali da Estação Cidadania lá, fazendo alguns apelos e tal, levantando algumas bandeiras, que não se fizesse isso. E outras cidades que não tem pessoal igual a esse lá, que levantou bandeira, fez a sua campanha lá, eles vão invadir, vão acabar. E não tem como você chegar lá pro cara que montou uma estrutura dessa, e é caríssimo, hein? É caríssimo montar uma estrutura de incinerador. Mas tem uns incineradores mais modernos. Não polui menos, mas a instalação do incinerador é altíssima o investimento. E aí você pega cidades que não tem essas pessoas que levantam as bandeiras e os caras vão instalar lá. E como é que você fala assim, não, mas a gente não vai fazer os reciclagens, a gente não vai mexer no pessoal da cooperativa, a cooperativa vai continuar lá trabalhando com seus resíduos. Mas peraí, quando cair lá dentro, fala assim, vai lembrar do pessoal da cooperativa, ou quem de direito, eles vão queimar tudo. A título de estar recebendo no contrato de destinação de resíduos da cidade, a destinação, e a destinação deles é a queima. E aí você ainda fala assim, vai queimar lixo orgânico. Vamos falar uma maçã, pega uma maçã e tenta tocar fogo na maçã. Pega um talo tenta tocar fogo. Porque a água que está ali não vai pegar fogo. É a umidade que eu estava falando. Não é aquela da umidade. Então, assim, né? O que gera mesmo que passe pelo filtro, que passa pelo filtro, é cancerígeno, né? Sim. Então, na saúde da população. Mas os filtros hoje eles são muito controlados, assim, não se monta uma estrutura dessa. A CETESB, que faz controle, eu conheço de uma empresa que faz um sistema de filtragem. Eles passam 2 vezes por semana na empresa e tiram o laudo, que não é incinerador. O caso deles lá não é incinerador, mas eles têm um filtro lá de um determinado material. A CETESB vai 2 vezes por semana fazer medição lá. Então, assim, quem tem um negócio desse,
a Secretaria Ambiental aí, estadual, no nosso caso aqui em São Paulo, é muito atuante. E os filtros, são filtros caríssimos também, ainda tem esse... Perdão. Questionável, desculpa, é questionável, porque a CETESB, ela tem um envolvimento também muito grande com a Alemanha, né? Mas a Alemanha é uma das fortes em vender incineração. Sim. Mas isso tudo é muito complexo, né? Mas depois de instalado, eles não vão deixar de fiscalizar. Sim. Pode ser que os caras aprovem lá. Tá. Agora, Marcos, com relação, a gente está se caminhando para o final. Eu queria que você falasse, de repente tem alguma coisa que eu não perguntei. O que você acha, que mensagem que você deixaria para... Então, duas coisas. Tem uma que você tinha feito uma pergunta que eu não respondi. Quais são os melhores materiais? Eu atuo na área de eletroeletrônicos. Eu tenho, assim, um conhecimento diferenciado para eletroeletrônicos. O eletroeletrônico se divide em 4 linhas. Diferente das cores da reciclagem, mas as linhas são coloridas também. Então você tem a linha branca, que são os grandes eletrodomésticos, geladeira, freezers, máquina de lavar, micro-ondas, os grandes eletrodomésticos. A linha azul são pequenas ferramentas, como é que é, liquidificador também, batedeira, essas coisas que passam no cabelo, chapinha, ferramentaria de parafusadeira, linha azul. A linha marrom, que geralmente é entretenimento, que são rádios e televisões. Tá? Não entra os jogos, apesar de ser entretenimento, esses jogos de console, que a molecada não sai de cima deles, eles entram na linha verde, junto com a informática e a telecomunicação, que seriam os celulares. Então, o eletroeletrônico se divide em 4 linhas. A linha mais rentável das 4 é a verde. E aí, dentro de um nicho de eletrônicos, qual que seria a mais rentável que você falou? Isso dentro do eletrônico. E dentro do tudo, a mais rentável é o que o empresário está. E a forma... Uma outra coisa que você falou ali, perguntou, não foi exatamente aqui, o poder público. O que o poder público, está faltando investimento do poder público? Não está faltando investimento do poder público. Pelo contrário, o poder público atrapalha muito. Você vê de 2010 para cá, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cooperativas todas montadas mais de uma vez, a mesma cooperativa, pelo poder público. E você vai nas cooperativas hoje, as cooperativas estão falidas. Tá? Receberam galpões, maquinários, empilhadeiras, gestão para administração. Os caras receberam várias vezes gestão aplicada pelo poder público lá para o pessoal que faz a parte administrativa, e o negócio não anda. Recebem cesta básica todo mês, o negócio não anda. Por que será? E o poder público está junto. E só fala em 3% de material reciclável, tendo cooperativa em quase todas as cidades no Brasil. Tem cidades que tem até mais de uma. Então, peraí, o poder público está investindo e não dá resultado? Tem uma outra coisa bastante interessante em algumas regiões do Brasil, que o poder público, ele, dentro como é que é o alvará de funcionamento, ele restringe como condicionante que empresas que têm um KNAI de reciclagem não podem fazer destinação dos recicláveis. Olha que interessante, hein? O cara está na cidade, daquela determinada região que na condicionante determina que não pode fazer os condomínios, os grandes geradores de recicláveis, mas eles aceitam que empresas do mesmo KNAI, que estão em outras regiões, até em outras cidades, venham fazer na cidade deles a coleta daqueles condomínios. Quer dizer, você para de deixar de gerar renda na sua cidade para gerar renda, porque o cara quando vem de fora, ele cobra do condomínio. Eu vou fazer para você, mas não vem pelo material. Ninguém trabalha pelo material quando você fala de grande gerador. Se me fala a memória, o artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que o grande gerador tem que contratar uma empresa. E quando você fala em contrato, tem pagamento. E determinadas prefeituras não permitem que empresas do mesmo KNAI
façam nas suas cidades, ele está lá inserido na cidade, a destinação do... Então, assim, o poder público às vezes trabalha, parece que faz uma reserva de mercado, não sei para quem, mas eu vejo em várias prefeituras isso acontecendo, não é uma ou outra, né? E não deixa a iniciativa privada fortalecer. Catador, quando você vai em eventos que tem lá o pessoal do poder público, quando tem lá um tema falando sobre catador, os caras são o rei, os caras sobem lá enfim, para falar todo mundo, o catador, ele é o tudo. Então os caras montam as estruturas para o catador, para eles terem renda, para eles poderem ter uma melhora né, nas suas vidas e tudo mais. E a reciclagem no negócio, ela começa assim, pequenininha. E aí o catador, ele entende que foi passado para ele que você vai melhorar de vida. Quando ele melhora de vida e entende que ele pode montar o próprio negócio, o primeiro a cortar a cabeça dele é o poder público, porque ele virou empresário. Então, assim, é uma coisa... Talvez eu falei uma coisa, né? Falei uma coisa outra vez, né, do catador. O catador é essencial na cadeia produtiva. Se não houver o catador, você tem que montar um outro modelo dessa estrutura. E você vai nesses eventos, os caras aplaudem o catador, todo mundo... É uma profissão super digna. Todo mundo tem como catador, né, acredita que ele é um fator, um agente essencial dentro da cadeia produtiva. Mas olha a coisa interessante. Papai e mamãe adoram ou fazem de tudo nas suas vidas para que os seus filhos sejam bem posicionados profissionalmente, economicamente, enfim. Aí eu faço uma pergunta. Alguém gostaria que seu filho fosse catador? Olha que choque. Não é? Então, assim, eu conheço e me trato de catador também, hein? Eu tenho um momento que eu sou catador, assim. Faço muito, enfim. Então, eu tenho essa... Mas acho que basicamente isso. Aí a pergunta que você fala para finalizar, se você quiser continuar, eu estarei sempre aqui. Não. Vai ter outra oportunidade. Vamos montar algum outro tema relacionado. Vai aparecer, pode ter certeza. Você falou para eu falar geral, como é que foi a pergunta? Que eu já não lembro mais. Mensagem final, assim, né, para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, em relação à reciclagem, separação, o que você tem de mensagem? Em poucas palavras, pratique a reciclagem. A reciclagem é pensar no consumo consciente também. Um consumo consciente, ele vai deixar de gerar resíduo. Você vai lá é normal, né? Você vê no supermercado, pessoas colocando sacolinha, né? Coloca um produto em cada sacolinha. Eu acho que primeiro é meio louco aquilo. A pessoa pega um sabonete e põe numa sacola, um outro sabonete e põe numa pasta de dente, o cara sai com 20 sacolas com, sei lá, meia dúzia de produto lá. Isso... Mas você vê... não, essa sacolinha de supermercado, Marcos, é assim, em São Paulo, os supermercados cobram. O dia cobra em São Paulo a 8 centavos cada sacolinha. Pronto. Aqui não cobra, aqui não cobra. Agora, então, não cobra. É lei lá, é lei, né? Então é complicado isso, porque quando dói no bolso, eu sempre digo, criança para aprender apanha no bumbum. E adulto para aprender apanha no bolso. No bolso, apanha no bolso, verdade. É isso aí, mano. Mas, Marcos, olha, eu acho que o tema é tão complexo, se a gente analisar friamente, e talvez realmente falte muito, até porque quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai tendo dúvida, né? Mais a gente vai construindo a linha. Então, fica para uma próxima, porque já está dando nosso tempo, e eu acho fantástico, super obrigada. Com certeza vai aparecer algum outro tema para a gente falar de novo. E aí, para concluir aqui, dentro dessa da geral aí, a reciclagem é um ótimo negócio para quem quer investir, tá? Como investimento, como negócio. É uma cadeia fantástica.
assim, você consegue ter leques dentro do mesmo nicho, aí falo, em áreas diferentes, o cara pode estar só no papel, só no metal, só, enfim, é fantástico, assim. Quem tiver interesse de investir, pode ir que, além de estar fazendo um benefício para a natureza, ainda tem um rendimento econômico. Excelente. Excelente, Marcos. Super obrigada. Obrigado a você por ter me chamado. É uma boa noite para você e a gente continua numa próxima. Já está marcado. Amém. Opa! Vamos por a data. Sucesso, obrigado. Obrigada a você. Tchau. Tchau.